Amigas e amigos, a oposição ao governo do presidente eleito Jair Bolsonaro vai exigir das forças democráticas, patrióticas e progressistas uma compreensão exata da sua estratégia de governo. É importante a gente resgatar o processo da campanha eleitoral, como ele foi deflagrado, né, por onde ele caminhou, essas duas vertentes que eu falei aqui, que é a questão da bandeira política, né, do partido político deles, o verdadeiro partido político deles, que é a Operação Lava Jato, o espectro da Operação Lava Jato, tudo que envolve a Operação Lava Jato, essa relação promíscua com a mídia, sobretudo com o Grupo Globo, né, a política passa por aí, né, de resto vai ser mera figuração, né, do ponto de vista político da direita, da extrema-direita, eu digo. Evidentemente que as forças aí que defendem a democracia, a Constituição, o Estado democrático de direito têm que ocupar todos os espaços para fazer, né, a política de oposição, nos parlamentos, nos movimentos populares, né, nas redes sociais e etc., né, formular, enfim, um projeto de oposição, o resgate do país das mãos, né, desse modelo, né, de governo antinacional, antipopular, antidemocrático, antipovo. Agora, para isso é necessário a gente compreender exatamente essas dimensões, quer dizer, essa aí, né, do super partido político que eles formaram, né, sob o comando do juiz Sérgio Moro. A outra questão é da superestrutura montada para gerir a economia. São superestruturas que estão, né, diretamente ligadas uma à outra. A linha da campanha da direita, todos os candidatos da direita. Aí, né, depois isso se concentrou no então candidato Jair Bolsonaro, né, no segundo turno. E agora eles vão, evidentemente, por aí. Porque não há outra alternativa. Eles vão fazer o quê? Qual seria o outro caminho que eles poderiam adotar? E, portanto, a gente tem que tirar as consequências desta estratégia do governo. Uma manifestação, uma primeira, podemos dizer assim, manifestação mais definida disso, ocorreu nesse evento aí que o juiz Sérgio Moro, agora ministro, né, indicado ministro da Justiça, nesse evento em que ele participou, que é um seminário internacional chamado Grandes Desafios de Iberoamérica, lá em Madrid, na capital da Espanha. Quem estaria lá com ele? Paulo Guedes, o outro super-ministro, né, aí do futuro governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele não foi por problemas de saúde, alegou problemas de saúde, e o Sérgio Moro falou lá, né, diz aqui que, estou vendo aqui a matéria do jornal Folha de São Paulo, diz que ele falou por mais de 1 hora. Quem estava mediando o debate? O escritor peruano Mário Vargas Llosa, né, conhecidíssimo ícone aí dos processos de implantação do projeto neoliberal aqui na América Latina, foi candidato a presidente, ninguém deu muita bola para ele, no Peru, né? Ele é peruano, né, que fica aí escrevendo todo tipo de diatribes contra a soberania da América Latina, enfim, claramente aqui um serviçal desta lógica da expansão do regime norte-americano, do processo do neoliberalismo que agora vem, né, com essa característica de ser ultraliberal e neocolonial. Inclusive, uma ressalva que a extrema-direita, aqui no Brasil pelo menos, que aí esse projeto aí das duas grandes superestruturas, né, do Sérgio Moro e do Paulo Guedes, né, obedece exatamente esta lógica, né, de fazer uma retórica nacionalista, essa história das bandeiras que eu sempre falo aqui, dos cachorros loucos, a minha bandeira jamais será vermelha, e ao mesmo tempo fazer as cedências. E aí há choques nisso, óbvio. Né, vão cedendo aí tudo, né, para o regime norte-americano, para Wall Street, Paulo Guedes, Sérgio Moro, né, e tem interesse aí nesse parasitismo, né, desta lógica dos grandes grupos econômicos, o tal do mercado, né, quer dizer, se o Estado não regula o mercado regula o Estado de forma totalitária, despótica, né, porque o mercado é controlado por grandes grupos econômicos, né, sobretudo do sistema financeiro, o parasitismo financeiro, quer dizer, os grupos econômicos vão abarcando todos os setores da economia exatamente para isso, para extrair as riquezas das nações
explorar a força de trabalho, superexplorar, é o que nós estamos vendo aqui com as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, o teto dos gastos e tudo mais, submeter a população trabalhadora a um regime despótico de trabalhar, 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 ganhar misérias e não levantar a cabeça. Acaba com a estrutura sindical, com a estrutura da legislação trabalhista, né, a lógica despótica, totalitária, autoritária. Por isso que eu sempre digo aqui que o capitalismo, pelas suas leis naturais, ele vai tendendo ao fascismo. Isso aí é fascismo, claro. Esses ataques a tudo que é democrático, a tudo que é da soberania do país, a tudo que é direito do povo, sobretudo dos trabalhadores, né? E evidentemente que isso vai criando conflitos internos também. Como é que vão se comportar esses representantes, essas instituições que representam os setores empresariais, a indústria, o comércio? Vão comercializar o quê? Né? Vão produzir o quê? Para quem? Né? Como fica o mercado consumidor? Esse grande mercado, esse grande potencial de consumo que tem o Brasil, com salários miseráveis e etc. Não é à toa que a Miriam Leitão tem batido nisso aí, colunista, né, comentarista do Grupo Globo. Evidentemente que dentro desses interesses, todos aí, né, já expressando exatamente, sobretudo, essa questão da política externa que vem se anunciando aí de atrelar o país automaticamente à política externa norte-americana do regime do Trump, né, do Donald Trump. Né, na questão da China, por exemplo. Qual é o grande potencial que vem alimentando o crescimento do Brasil, do PIB, né, as contas externas, né, um superávit aí na conta, chamada conta corrente, né, para que o país possa ter soberania e tudo mais. É um setor aí da agricultura, né, sobretudo o agronegócio, os grandes exportadores. Exportam para quem? Para a China. E a China transforma essas matérias-primas em produtos industrializados pela sua máquina, né, econômica. É um gigante, enfim. E produz para quê? Para exportar. Exporta para onde? Para os Estados Unidos. Né? Então, é um processo, né, que não tem nada de lógico aí, né, de atrelar o país à política dos Estados Unidos, fazer a guerra com a China. Isso deixa o país completamente, deixa o Brasil, né, completamente à mercê dos interesses do Wall Street, do regime norte-americano. Como é que eles vão sobreviver, essa turma aí? Que não por acaso embarcaram aí nesta pantomima, né, da minha bandeira jamais será vermelha, essas bobagens todas aí. Somos todos Sérgio Moro, todos Lava Jato e tal, o setor do agronegócio, porque exatamente é mais permeável a manipulação política e ideológica. Né? Não teve ali meios, mecanismos para dizer para essa gente aí, ó, gente, vocês estão fazendo uma política errada, vocês estão dando tiros no pé, ou no joelho, ou num lugar até mais sensível. Vejam como tem, e isso, consequentemente, vai acumular contradições. Né? Tenhamos dúvidas quanto a isso, mesmo dentro do governo pode ter isso, é uma possibilidade, olha aí. Uma questão para a gente refletir sobre tudo isso. Mas, por enquanto, o que tem é exatamente a politicagem. Foi o que Sérgio Moro fez lá em Madrid, né, que, segundo a matéria da Folha, ele disse, né, que não vislumbra no presidente traço de autoritarismo. Eles são, eu sempre falei aqui que o Sérgio Moro, o Bolsonaro é o Sérgio Moro e o Sérgio Moro é o Bolsonaro de toga, com características diferentes, mas ideologicamente, eu digo, os mesmos pensamentos, as mesmas práticas, né, eles são afinadíssimos do ponto de vista ideológico. Né, portanto, se um autoritário diz que o outro não é autoritário, o outro pode dizer também, esse também não é autoritário, fica os dois autoritários dizendo que não são autoritários. Mas é aquela velha história, né, os adágios populares, um erro não anula o outro, eles se juntam para criar um erro maior ainda. Aqui, né, um elogiando o outro aí. Enfim, aí diz que a matéria diz aqui que ele falou, o Sérgio Moro, né, que o próprio presidente, né, reiteradamente afirmou seu compromisso com a democracia e com o Estado de Direito. Se ele, Sérgio Moro, não defende o Estado de Direito, por que o Jair Bolsonaro tem que defender? Lógica, da boca para fora, no fake, no mundo fake, que é a lógica da direita, fazer política, é fake, não é real, da realidade e tal. Que é isso, né? É aplicar uma ideologia do século XIX à realidade do século XXI.
sempre disse isso aqui. Era o principal candidato opositor, o Fernando Haddad, segundo o Sérgio Moro, que a rigor tinha propostas de controle social da imprensa e do judiciário. Ou seja, o Haddad era autoritário, não o Bolsonaro. Veja como um sinal invertido. A lógica fake, a lógica de classe, ideológica. O outro é autoritário. Eu sempre falei aqui, né, falaram muito, e agora pararam um pouco essa história de ditadura do proletariado, ditadura da burguesia. Olha que é uma ditadura clara aqui. O outro é autoritário, porque queria controlar o autoritarismo deles. Consequentemente, ele é visto como autoritário. É uma dialética social, de classes, de contradições. Falei aqui dos processos antagônicos e não antagônicos. Isso aqui é claramente uma contradição antagônica. Haddad não tem nada a ver com Sérgio Moro, não tem nada a ver com o Jair Bolsonaro, que são autoritários a serviço aí dos interesses da direita. Consequentemente, eles veem quem querem controlar eles, né, como autoritário. Agora querem controlar como? Ele diz aqui, né, com o controle social da imprensa e do judiciário. O que seria o controle social ao pé da letra? Vejam como não tem compromisso com a realidade, é fake, né, não tem conexão com o mundo das coisas concretas. Social é da sociedade, e a sociedade num Estado democrático de direito se manifesta por onde? Pela Constituição, pelas leis. Olha aí, o controle social, né, passa pela aplicação da Constituição, do Judiciário, ele diz aqui, cumprir a Constituição, só isso. É um contrato social, isso vem da Revolução Francesa, né, Rousseau, etc. e tal. É o conceito de república, dos poderes, da independência dos poderes, e a Constituição regendo tudo. Controle social é isso. Qual é a outra definição para controle social? Onde tem autoritarismo nisso? Para a mídia e para o Judiciário. No caso da mídia, por exemplo, é o mercado. Se o Estado, a Constituição, não regula o mercado, o que faz o mercado? Por que a mídia é isso aí? Cartel mafioso, totalitário, né, um controle, né, absoluto, com mão de ferro sobre a circulação de ideias, de opinião e tudo mais. Com características fascistas, de mentir, manipular e etc. e tal. Né? Um cartel. Eles falam sempre a mesma língua. É claramente... É um processo ideológico, tem sentido ideológico em tudo isso. A mesma coisa do judiciário. Não cumprem, não é o judiciário como um todo, não é o poder judiciário. Esse partido político que se formou dentro do judiciário, de características fascistas. E ele prossegue aqui que há intenção de endurecimento, não contra a democracia, mas contra a grande corrupção, o crime organizado e violento que o afeta e tal. Ele diz que é natural que as reivindicações tenham recaído mais acentuadamente sobre o partido governista na época, porque ele detinha mais poder. Aí ele está falando aqui do PT, né? Eu que falei aqui, aquela declaração famosa do Dallagnol, que está aqui no outro lado da notícia. A Lava Jato foi criada para apurar este governo, ele diz. Agora descambou, né? Apura o que eles querem, do jeito que eles querem e tudo mais. É que ele está claramente fazendo mais uma das tergiversações. Ora, o partido que está no poder e os outros? O fato de estar no poder, né, é uma espécie, vamos dizer assim, de atestado de que ele precisa ser investigado? Por quê? Qual é a lógica disso? Qual é o sentido disso, se não a pura politicagem, a pura questão ideológica? E apurou o que exatamente a partir do partido que estava no poder? Cadê o Caixa 2? Eu vou comentar isso já aqui. Aí ele diz também que nunca fui ávido pelo microfone e tal, né? Falando essa questão sobre a questão da mídia, mas diz que a prática de levantar os sigilos dos autos e permitir a filmagem de interrogatórios foi uma questão de abertura ao direito à informação. As pessoas têm o direito de saber o que fazem os governantes, mesmo quando cometem crimes, e o que fazem os tribunais quando se deparam com eles. Tudo bem. Agora, o direito é só para o lado da direita? E o amplo direito de defesa, né, a aplicação da Constituição, os debates que precisam ser feitos em torno do Estado Democrático de Direito. Quando houve isso no espectro da Operação Lava Jato na mídia? Olha aqui um flagrante de manipulação, fake. Só um lado fala, né, tem direito e tal, mas só um lado tem direito. Flagrantes e mais flagrantes aí de politicagem, de manipulação. Tem um lugar aqui que ele fala dessa história que a mídia deu muito destaque aqui, que essa história de bola nas costas, né, que ele diz aqui que achava que ele lá como juiz e tal ia só fazer as coisas e
não teria efetividade, né, que ele precisava de dar um passo adiante para efetivar as medidas contra a corrupção, né, e foi elogiado pelo o Vargas Llosa, né, e, enfim, né, defendendo, né, a ida dele para o Ministério da Justiça com esse argumento de que é preciso combater a corrupção, combater a corrupção. A natureza da corrupção, né, está muito longe disso, o sentido do que vem a ser corrupção. É importante isso. Tem um editorial no Globo, veja como as coisas são casadas. Ele fala lá, o Globo fala aqui, né? É um conluio, né? Uma promiscuidade. Que o Globo diz aqui que Moro acerta ao propor investigar recursos repatriados, falando dessa questão do dinheiro que foi repatriado e tal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, Caixa 2 que eles deveriam investigar, estavam com a faca e o queijo na mão para investigar. Não investigaram porque não quiseram. Mas não faz parte. Não tem interesse nenhum nisso, que diz aqui o Globo, que a acertada decisão tal do Sérgio Moro de mexer em um assunto que parecia sedimentado, embora não se saiba o que está assentado no fundo. Moro pretende investigar a origem de cerca de 174 bilhões de reais que estavam depositados por brasileiros no exterior, sem registro na Receita Federal e tal, e que os governos Dilma Rousseff e Michel Temer repatriaram, legalizaram e tal. Com um regime especial de regularização cambial e tributária. 27 mil contribuintes, 123 empresas aderiram ao benefício, resultando no pagamento de multa de 52,6 bilhões de reais. Diz que, de fato, a lei que permite a repatriação desses recursos anistiou os crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal e tal, né, possam estar relacionados à procedência da fortuna, como corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, de armas, etc. Aí diz que com a carta branca do presidente eleito Jair Bolsonaro, Moro tem emitido sinais de que na sua gestão à frente do superministério pretende seguir o rastro do dinheiro para desarticular as quadrilhas. Procedimento usual nas investigações sobre desvios de recursos públicos, como tem mostrado a Lava Jato, mas ainda muito pouco utilizado pelas polícias no combate a outros tipos de crimes. É importante lembrar da Operação Banestar, das contas CC5. Se fosse de fato, é fake. Se fosse de fato, era só para rastrear as contas CC5. O esquema dos laranjas, quem é do Paraná, ali na região oeste, na fronteira, ali na Ponte da Amizade, né, Foz do Iguaçu, né, que dá acesso ao Paraguai, Cidade do Leste, sabe como é feito aquilo ali, o laranjal que tem ali, enfim, isso é público. Na Operação Banestar isso apareceu muito, né? E qual foi o resultado de tudo isso? De coisas mais prosaicas, mais fáceis de serem investigadas, né? Uma delas, uma vultosa soma de 1 bilhão de reais, que é o caso lá de Maringá, que eu sempre falo aqui. O Sérgio Moro estava diretamente envolvido nisso. Envolvido não no sentido de facilitar, não no sentido de participar, não é isso. Envolvido porque ele era estagiário do Erivaldo Souza, aquele que eu sempre falo aqui, que era o tributarista que cuidava das contas da prefeitura, condenado por corrupção, depois fez o ato lá em Maringá, o ato interreligioso, e o Sérgio Moro foi lá falar, então 1 bilhão passando nas barbas dele, é meu amigo aqui, com os religiosos, com o arcebispo, com o presidente do Conselho das Igrejas Evangélicas e outras, né, religiões ali e tudo mais, combater a corrupção cercado ali, a corrupção de $1 bilhão passando embaixo do nariz. Isso eu estou falando de questões mais salientes, tem outras aí, mas né, quem me acompanha aqui sabe que eu falo disso, não é de hoje. Aí diz aqui o Globo que grandes quantidades de drogas e armas passam pelas fronteiras e percorrem quilômetros de estradas até chegar aos traficantes. Obviamente essas operações envolvem vultosas somas de dinheiro, mas raramente o caminho é rastreado. Depois, não à toa, Moro tem dito que pretende aumentar a cooperação com a Polícia Federal, o Ministério Público e o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, para monitorar a movimentação de valores de organizações criminosas. O plano de Moro abre novas perspectivas de combate ao crime organizado, seja de clarinho branco, seja de violência que sangra o país. Especialmente nesse último caso, as táticas de confronto tem surtido efeito. Seguir o rastro do dinheiro pode ser mais eficaz. Sim, seguir o dinheiro. Segue o dinheiro da Odebrecht, as malas do Gedel Vieira, do Aécio Neves, as contas do Eduardo Cunha, do José Serra, simples, da Globo. Meus amigos, amigas e amigos, não é fácil não. Tem no próprio Globo um artigo do
tal do José Casado, chama Segredos Bancários, que diz que é um compêndio de fracassos dos bancos para evitar a lavagem de dinheiro. Aí diz que nas investigações da Lava Jato é um compêndio de fracasso e tal. É um sistema global de vigilância bancária, tem mais buracos que queijos suíços. Apesar das barreiras criadas após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, parte da bilionária lavagem começou em Wall Street, nas casas bancárias JP Morgan, Citibank, Off Bank America, HSBC, Banco of Barclays e tal, Standard, ele fala aqui, Morgan Stanley, etc, etc. Uma série de bancos, grandes bancos. Wall Street, barra pesada. O fluxo de dinheiro de corrupção lavado a partir do Brasil alcança a média de 110 milhões por mês, ou 5,5 milhões de reais a cada dia útil, entre 2011 e 2016. Aí fala do Dario Messer, que é a Lava Jato. A Lava Jato pouco se interessou pelo Dario Messer, o doleiro aí e tal, Caixa 2, etc. Tem outras coisas por trás disso aí, suspeita-se, eu não sei. Estou falando aqui o que eu leio, o que eu ouço por aí. Não é um assunto que eu fui atrás. Um dos agentes da Odebrecht. É importante, saiu aí, eu li em algum lugar, algum veículo da mídia, a Odebrecht financiando essa turma toda aí, Onyx Lorenzoni. Cadê o caixa preta lá da Odebrecht? A mega delação da Odebrecht, que eles sentaram em cima, a Lava Jato sentou em cima e fica tirando coisas lá que convém a eles e tudo mais. Os depoimentos do João Santana, do Ike Batista, do Nestor Severo, enfim. Gente, tem Caixa 2, o Caixa 2 aqui, o Caixa 2 ali. É o que dizia o relatório do senador José Paulo Bisol, os escândalos da eleição do FHC em 94 e da reeleição em 98, o relatório interno da Petrobras, etc, etc. E o Moro vai criar, é politicagem, isso é para pegar as oposições aí. Esse aqui é a oposição, é corrupto. Aquele é a bandeira da corrupção, é isso, né? Vai tirando a oposição do caminho, aí vem a turma do Paulo Guedes destruindo tudo. Eu fiz uma matéria sobre esse escândalo aí do Deutsche Bank lá da Alemanha, o principal banco europeu, um escândalo aquilo lá, né? Não é de hoje que se fala das operações do Deutsche, né? E agora teve lá a batida policial, né? Tem escândalos no Japão, né? Ele está envolvido diretamente nesse caso aí da Mossack Fonseca aqui no Panamá, né? Os tais dos Panama Papers, né? Tem Globo, tem a turma aqui, os bancos aqui do Brasil, né? Isso aqui, quer saber? Que o Moro diz que vai apurar, rastrear o dinheiro, rastreia o dinheiro, vai achar Globo lá, eu quero ver. RBS, né? A Globo lá do Sul, etc, né? E enfim, aí eu levantei, escrevi, vou deixar o artigo aqui para vocês verem, que fala dessa questão toda aí do escândalo do Deutsche, mas tem um dado aqui que eu acrescento no artigo, que é dos Estados Unidos, que nos Estados Unidos os escândalos de corrupção são igualmente gigantescos, eu escrevo. O grave problema da evasão tributária foi revelado por uma pesquisa do Center Fox Tax Justice. A pesquisa revelou que as 500 maiores empresas do país têm transferido as suas subsidiárias e filiais em paraísos fiscais, empresas conhecidas, existentes no planeta, recursos totalizando cerca de 2,1 trilhões de dólares. 2,1 trilhões, volume equivalente ao produto interno bruto da Itália, terceira maior economia da zona do euro. Pelo menos 358 dessas empresas, ou seja, 72% do total, possuíam 7.622 subsidiárias e filiais em paraísos fiscais no final de 2015. Olha aí. Não é só o Brasil que faz essas malandras, evasão de divisa. Essa é a corrupção que eu quero ver o Sérgio Moro pegar. Pega aí. Vai rastrear o dinheiro, vai chegar nisso aí eu quero ver. Lógico, estou fazendo aqui ironias, né? Isso não vai acontecer nunca, porque é a lógica deles. É um clube privado, que eu sempre falo aqui, o mundo da corrupção, né? A lógica que está por trás de tudo isso é a crise, a acumulação financeira, que começou em meados da década de 70. Eu venho falando muito disso aqui, o teto, ajuste fiscal aqui no Brasil, Paulo Guedes, etc., a turma que vem atrás, a corrupção, politicagem, então somente, né, que tem o próprio Estadão aqui fala no editorial sobre
a crise na Europa, né? Fala dos distúrbios lá em Paris, essa coisa dos coletes amarelos. Lógico que isso aí precisa ter cuidado, né? Nesse mundo aí da geopolítica tem coisas que a gente às vezes não tem noção do que significa, né? As guerras entre eles, né? Foi assim que surgiu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. É um regime de guerras, de genocídios, de morticínios, etc. É só um outro sistema, né, mais democrático, mais avançado, mais soberano, né, que poderia dar conta de resolver essas contradições. Enquanto isso, eles vão fazendo essas guerras. Mas o fato é que tem muitas coisas lá na França que têm motivado muita gente a ir para os protestos, basicamente ligados à crise. A ascensão da extrema-direita. Eu fiz um artigo sobre isso também, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Agravamento da crise econômica mundial, é o título que eu dou, abre caminho para a extrema-direita. Né? Agora, o que o Estadão faz? Escreve aqui, a onda de protestos que desafiam a habilidade política de Emmanuel Macron, o presidente, né, que é do sistema financeiro, o cara lá, mostra quão hostil tem sido a resposta à adoção de uma agenda política de centro, vale dizer, longe do populismo irresponsável que costuma caracterizar algumas facetas do espectro político. O aumento dos combustíveis é apenas uma das medidas de austeridade tomadas pelo governo para reverter os aquecimentos da economia francesa. Emmanuel Macron tem diante de si o desafio de criar um canal de comunicação com o povo francês. O grande problema é que ele ainda não sabe com quem dialogar. Vai fazer o quê? Vai usar o WhatsApp, como fez aqui o Bolsonaro na campanha eleitoral? Como é que é? Vai criar aí, instrumentalizar o monopólio da mídia, como faz aqui no Brasil, Partido Único da Mídia. É isso que o Estadão está defendendo aqui. A mídia tem que se juntar e ser cada vez mais totalitária e autoritária, para defender o que eles estão chamando aqui de centro. O resto é populismo, e a extrema-direita, enquadrar o Bolsonaro. Aí tem um pouco de contradição também, isso que eu falei aqui, né, dos interesses dessa burguesia, da elite brasileira e tal. O próprio Estadão faz uma espécie de uma radiografia da raiz da crise, aqui no caso do Brasil, que fala da dívida pública, né, diz aqui que de janeiro a outubro 317,25 bilhões de reais compuseram o custo financeiro do governo. Isso foi o que o governo gastou com pagamento de juros na ciranda financeira. Em 12 meses, a conta chega a 379,69 bilhões, né, inscritos na coluna das despesas e tal. Né? Aí vai falando que, enfim, incapaz de enfrentar seus encargos financeiros, o governo, em geral, continua acumulando uma dívida crescente. E diz aqui que a dívida atingiu a cifra de 5,23 trilhões de reais. Quando o Fernando Henrique assumiu o Ministério da Fazenda, lá no governo Itamar Franco, era 37 milhões, agora bilhões, melhor dizendo. Agora 5,2 trilhões. Isso se acumulou com esse mecanismo aqui. Agora o que dizia o Fernando Henrique? Tem que privatizar para abater a dívida. A mesma coisa que Paulo Guedes está dizendo agora. Abateu? É uma lógica. Só lógico que isso aqui saiu do controle. Nos governos Lula e Dilma, isso vinha sendo domado, controlado, e tal, com dificuldades, sem força política, com limitações e tudo mais, mas vinha sendo controlado. Aí chegou o golpe, eles voltou o descontrole, tudo de novo. E aí diz aqui o Estadão, para conter a dívida, o governo precisa pelo menos pagar os juros vencidos e tal, né? Precisa privatizar, de novo aqui, e o mais urgente é a reforma da Previdência, que é a grande dificuldade deles. Ou faz a reforma da Previdência, ou o ajuste fiscal não tem salvação. Agora, como é que eles vão fazer a reforma da Previdência? Tem que passar pelo Congresso. Né? E aí é que, como diz o povo, a porca torce o rabo. Né? Então, são contradições que vão se acumulando e eles procuram resolver isso à margem, né, do Estado Democrático de Direito, com a Operação Lava Jato, com Sérgio Moro, com Paulo Guedes, com a mídia. Né, porque se passar pelos canais da democracia, né, das instâncias de participação popular, esse desmonte vira uma França, né, numa proporção que sabe-se lá, né, qual o grau pode ser atingido. Né. Mas é importante que a gente fique de olho nesses movimentos, compreenda o que está por trás de tudo isso, o que significa, por que tem essa ascensão da extrema-direita. Na Espanha, na região da Galiza, acabou de ganhar lá também a extrema-direita. Eu vou deixar o artigo, é importante vocês analisarem aqui, para compreender o que está acontecendo lá e qual é, de fato, a natureza da crise que se expande. É uma crise do sistema estrutural, se expande pelo mundo e chega aqui no Brasil, né, com essas contradições todas e com esse tipo de gente autoritária, violenta, aí no comando, como é o caso do Sérgio Moro e o presidente eleito Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.